Olá para você que acompanha o podcast Encontro com Vitor Cruz. Bom, primeiro eu vou logo aqui antecipando os meus pedidos de desculpas. Por que, Vitor, desculpas? Gente, hoje eu estou recebendo a mulher que mudou o conceito do telejornalismo do Nordeste. Ela escreveu um capítulo importante na história da comunicação do Nordeste no Brasil. Jornalista, mestre em comunicação e cultura, ex-diretora da Globo Pernambuco por 23 anos e agora autora do livro Mude o Conceito. Estamos falando da querida Jo Mazzarolo. Muito obrigado por sua presença aqui no meu humilde podcast, compartilhar um pouco sua história. Jo, você começou lá no Sul, passou por emissoras em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, e chegou a ocupar cargos em destaque nacional, dirigindo grandes telejornais da Globo, como o Jornal Nacional, o Jornal da Globo e também o Jornal Hoje. Depois disso, assumiu a liderança da Globo Pernambuco por 23 anos. Quando é que você percebeu que o jornalismo era mais que uma profissão, era uma missão na sua vida? Olá, Vitor. Um prazer estar aqui com você. Não é humilde podcast, não. É um podcast. Na verdade, assim, você vai ao longo do tempo percebendo que você pode um pouquinho mais. Você pode se envolver mais, você pode escutar mais, você pode olhar mais. E foi isso que eu descobri. Eu vim dessa trajetória toda que você falou, mas cada vez que eu entrava em contato com pessoas, eu percebia que a gente podia fazer mais. Cada vez que eu ia para um lugar como esse, enfim, qualquer lugar que eu fosse, mas, por exemplo, que você sai da onde você está, você sai da redação, você sai da sua casa, aí você percebe que você precisa fazer mais, e você pode. Jo, foram 23 anos liderando uma das maiores emissoras do país. Quando você olha para trás, o que você sente ao ver tudo que construiu e transformou nesse tempo? Eu tenho um grande orgulho de ter liderado uma equipe, de ter transformado o trabalho de uma equipe num desafio diário. Eu acho que essa é a grande história, porque não foi uma coisa que eu fiz sozinha. Tanto que no meu livro tem muitos nomes. Mas se eu falo trabalho em equipe, eu tenho que citar as pessoas. Então, talvez o meu maior orgulho assim, tenha sido inquietar as pessoas para fazer com que elas mudassem o conceito, que elas não ficassem na zona de conforto. Você criou projetos que viraram tradição até hoje. Exemplo, São João do Nordeste, Verão Nordeste, Paixão de Cristo, Homem da Meia-Noite. De onde vinha tanta inspiração, Jo? Da rua. Da rua. A inspiração, ela vem da rua. Você precisa, eu volto a dizer o que eu te disse no começo, o jornalista precisa ser inquieto, ele precisa conhecer e escutar as pessoas. Foi aí que eu percebi, quando eu saí para ir visitar o Homem da Meia-Noite, a casa de Adolfo, aí que eu conheci a história e comecei a me envolver com a história. Então, é disso que vem, a minha inspiração vem da rua. Coisa boa. O título do teu livro é Mude o Conceito. O que significa essa frase para você? É sobre inovar, acreditar nas pessoas ou desafiar o padrão? Eu acho que é um pouco de tudo. É um pouco de tudo. Mas, na verdade, o Mude o Conceito foi quando, no momento em que nós tínhamos uma audiência muito baixa, a gente perdia em audiência para a concorrência, e, às vezes, a gente achava que era... Nós jornalistas, do alto da nossa sabedoria, que não é, né? Que era por causa de que os outros programas eram violentos. E, na verdade, não tinha isso, mas tinha um problema. A gente não se comunicava bem. A gente fazia um jornal bonito, lindo, porém, as pessoas não conseguiam nos acompanhar naquilo que a gente queria dizer. E aí veio a história, Mude o Conceito, que meu chefe, o Carlos Henrique Schroeder, me desafiou. Ele disse, olha, se você quiser mudar, mude, mas mude o conceito. E aí eu fui descobrir o que era isso. Eu não quis que ele me contasse ou que ele imaginasse, o que ele imaginava com esse título. Eu fui descobrir. E aí eu descobri com a equipe. Aí, assim, é você inquietar, você se desafiar, é você quebrar paradigmas, porque, de fato, a gente quebrou paradigmas. Até então, todos os apresentadores ficavam como a gente aqui, sentados. A partir daí, nós botamos em pé. E isso, de fato, era uma quebra dentro da TV Globo, uma quebra de padrão. E depois virou modelo
para o Brasil inteiro, não foi, dona Jo? Tanto para os jornais locais, sim, os das emissoras locais, como o nosso ENE, quer dizer, o Paraíba TV, todos esses, como para os jornais nacionais. Isso foi implementado nos jornais nacionais depois desse exemplo vitorioso que a gente implementou aqui em Pernambuco. Você viveu os bastidores de grandes coberturas, momentos tensos, emocionantes. Teve algum dia que marcou a sua vida durante toda essa trajetória que diz, poxa, isso aqui eu não vou esquecer, vou levar. A gente sabe que no jornalismo factual, como a gente chama, né, existem várias emoções, mas existe um detalhe que marcou a história que a senhora leva para o resto da sua vida. Um detalhe que eu gosto, assim, gosto de lembrar, foram 14 mil mulheres na década de 80 pedindo aposentadoria. Mulheres que trabalhavam no campo tanto quanto os homens, mas elas não tinham direito à aposentadoria. Isso, assim, é uma imagem marcante. É um ginásio, imagine um ginásio de esportes lotado de mulheres, só de mulheres pedindo aposentadoria. Isso é um negócio que mexe muito com todo mundo que, assim, que percebe que o trabalho, tanto do homem quanto da mulher, ele tem que ter um valor igual. Quer dizer, ele precisa ser tratado com equidade. Então, isso é uma imagem muito marcante. Tem outras imagens, assim, de tragédias e tal, mas essa, para mim, é uma coisa que me marcou, e isso é da década de 80, do início da minha carreira. Muito bem. Você já falava de inovação muito antes disso virar moda, né? Como era convencer as pessoas que dava para fazer jornalismo de um jeito novo, mais próximo e criativo? Ali é um trabalho diário. Primeiro, é um trabalho de escutar as pessoas. Eu escutava e escuto e gosto de escutar as pessoas, os meus pares de trabalho. E a segunda é acompanhar. Eu vejo sempre a gestão de qualquer empresa, não é só de jornalismo, de qualquer empresa, da nossa casa. Você precisa escutar e acompanhar. A gestão, ela é feita de exemplo também, porque você precisa ser o exemplo. Então, se eu sou inquieta, se eu quero que as pessoas estejam inquietas, se eu quero que as pessoas mudem, eu também preciso mudar. Eu não posso fazer a mesma coisa todos os dias e pedir para você que você mude. Eu não posso escrever o mesmo texto, um texto igual todos os dias e pedir a você para você fazer diferente. Não, eu tenho que ser exemplo primeiro. Agora, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil, porque a gente gosta muito de voltar para a zona de conforto. A gente gosta assim, né? Não é? É verdade. Mas assim, acompanhando diariamente, a pessoa muda. Hoje, você também atua como consultora e mentora da área de sustentabilidade, né? O que te levou para esse novo caminho depois de tantos anos na TV, atuar na sustentabilidade? Em 2005, quando pouco se falava de sustentabilidade, eu criei aqui o Nordeste Viver e Preservar. O nome não é dos melhores, mas o programa era muito bom. Era feito por Chico José e Beatriz Castro. Então, a gente trabalhava o meio ambiente e a responsabilidade que as pessoas tinham sobre o lixo, sobre a vida, sobre cuidar do entorno, sobre o cuidado com as pessoas. E a gente trabalhava muito isso. E também a beleza. Então, foi um caminho meio que natural. Eu vim percebendo que existiam estudos, que existiam práticas que poderiam ser melhoradas. E aí eu fui estudar, ainda em 2022, eu ainda estava na TV, eu comecei a estudar num curso online com a FIA lá de São Paulo, e comecei a perceber que esse era um caminho interessante onde a gente poderia mudar o meio ambiente, que é a nossa casa externa, mudar o trabalho em si, as práticas trabalhistas e as práticas trabalhistas dentro da nossa casa. A gente pode fazer a sustentabilidade dentro da nossa casa. Olhar para as pessoas que estão conosco e ver qual talento elas têm e desenvolver esse talento. Muita gente pode olhar para a casa delas e perceber isso. E perceber mesmo na rua que tem gente que diz assim, em vez de você criticá-lo por algum motivo, pergunte a ele onde é que ele gostaria de estar, o que é que ele gostaria de fazer. Isso é sustentabilidade. Isso é você ser sustentável, é você sair daquilo que você está fazendo para você pensar nos outros. Muito bem. Agora vamos falar sobre liderança, legado. Você foi uma das primeiras mulheres a liderar o jornalismo da Globo Nordeste. Como foi conquistar e manter esse espaço em meio a um mundo tão masculino, podemos dizer assim? Antes de mim tinha a Vera Ferraz. Acho que Pernambuco assim, tinha uma certa vocação de ser uma mulher. Mas eu acho que, primeiro, você precisa saber que você é capaz.
Ponto. Segundo, você precisa estudar. Porque você precisa se dedicar àquilo que você está fazendo. E terceiro, quando você sabe que você tem capacidade. Segundo, você desenvolve essa capacidade. E terceiro, você chega numa reunião, numa conversa, com quem quer que seja, mas especialmente com homens, você tem que ter a sua postura. Você tem que ter firmeza nas suas propostas. Você tem que retrucar com argumentos. É isso que você precisa fazer. Depois de tantos anos dentro e fora da TV, o que ainda te provoca? O que ainda te faz querer levantar e fazer diferente? Tudo, na verdade. Hoje, olhando para a vida, eu tenho, em tese, mais tempo. Eu não tenho aquela obrigação diária, como consultora, eu não preciso estar todos os dias no mesmo lugar ao mesmo tempo. Mas aí, quando eu vou vendo nas empresas e com as pessoas nas mentorias, algumas realidades, eu digo, eu preciso fazer alguma coisa a mais. Eu preciso devolver um pouco mais para a cidade, para o país e para o mundo as chances que eu tive que outros não tiveram. Então, isso me deixa inquieta todos os dias. Eu levanto disposta a fazer diferente todos os dias, a mudar aquilo que eu estou fazendo todos os dias. Vamos para um lado religioso um pouquinho. A senhora tem um irmão que é padre, né? Frade Capuchinho. Sim. Em algumas missas eu já vi o Frei Josiel Gomes, o vice-postulador da causa de Frei Damião, citar. E a senhora também é conhecida na Arquidiocese de Olinda e Recife por abrir espaços do telejornal, da programação da Globo durante sua gestão, para valorizar pautas da igreja, valorizar mesmo. Era quase... Eu lembro que uma vez o Francisco José, o jornalista, ele foi dar uma palestra e disse... Eu virei para Jô e disse, Jô, daqui a pouco você vai querer que a Globo vire sacristia, porque é pauta de igreja todo tempo. O que motivou, além da religião, a senhora mudar esse conceito também de trazer visibilidade para a nossa Arquidiocese de Olinda e Recife? Eu acho que assim, nós temos uma relíquia em Pernambuco que ela não é só católica. Ela tem a relíquia da arquitetura, da arte, da beleza, de todos esses templos que a gente tem, especialmente Recife, Olinda, Igaraçu. Igaraçu tem uma riqueza absurda, e não só em arquitetura externa, mas em pinturas que a gente tem por dentro. Mas uma das coisas que eu me orgulho também é não só da Igreja Católica, mas todas as religiões elas tinham espaço. Cada uma com o seu tempo, e claro, como a Igreja Católica é mais forte, ela tinha um pouco mais de espaço. Mas, por exemplo, a Igreja Batista, a Igreja Luterana, as manifestações, a Caminhada dos Terreiros, que acontece todos os anos, enfim, outras caminhadas que acontecem, outras manifestações, a Jurema. Eu acho que todas as manifestações religiosas elas precisam ser respeitadas. E elas precisam ter um tempo na televisão, na rádio, em qualquer veículo, de acordo com aquilo que eles têm. Então, por exemplo, os espíritas, eles não têm procissão, não têm, eles têm determinadas cerimônias, mas eles têm um trabalho social fortíssimo. Então, vamos mostrar o trabalho social deles. Então, cada uma, eu fazia questão de descobrir qual era o foco, qual era o forte, o que ela fazia de melhor. E também isso deveria estar na televisão. Mas eu gosto, eu assim, acho que a religião católica ela tem um grande ícone, aliás, dois, Frei Damião e Dom Helder, que eles precisam ser divulgados por aquilo que eles fizeram. Porque Frei Damião, por exemplo, ele chegou aonde não chegava nada. Isso foi estudo que eu fiz ao longo do tempo aqui. Ele chegava onde não tinha escola, onde não tinha posto de saúde, onde não tinha gestão municipal, gestão pública, e ele trazia essas coisas para onde poderia ter a solução. Então, assim, ele foi uma grande figura nisso. E Dom Helder projetou Pernambuco e o Brasil para o mundo na defesa de direitos das pessoas que mais precisam. As pessoas mais simples, mais humildes, a luta dele contra a ditadura, quer dizer, para a gente ter a liberdade que a gente tem hoje. Então, assim, são dois ícones que Pernambuco tem, né? Coisa boa. O livro Mude o Conceito, onde as pessoas podem encontrar, ler e mudar o conceito de tudo na vida. Você pode mudar o conceito para tudo. Ele já tem o I,
que ele ia quebrado. Ele está na Livraria Jaqueira, nas duas livrarias aqui no Recife, e a Amazon deve liberar brevemente para comprar pela internet. Mas quem quiser no Recife e arredores, tem nas duas livrarias aqui no Recife, tanto no centro quanto ali na Zona Norte, na Rua do Futuro. Vale muito a pena. Você viu aqui o tanto de conteúdo que ela trouxe a essa entrevista. Eu fiquei aqui sem perguntas, mas imagina o livro, né? Inclusive, eu já ganhei aqui o meu de presente. Mude o conceito, vale muito a pena. Jô, para a gente encerrar, seu tempo está corrido, vive aí também uma vida de palestrar, né? Dar mentoria para jornalistas, empresas. Estudante de jornalismo, ele, em algum momento da vida, vai ouvir falar de Jô Mazzarolo. Você é referência para até profissionais atuais. Qual é o conselho, qual é a dica de motivação? A gente sabe que a nossa profissão, radialista, jornalista, nos dias de hoje, é meio atacada, né, diante de tantas situações, mas qual é a mensagem que você deixa positiva para encorajar os novos jornalistas que aí estão para chegar? Primeiro, parabéns pela entrevista. E depois, o que eu diria para os jovens e os que estão se formando? Primeiro, leitura. Leitura. A leitura te leva a viajar, a leitura te leva a conhecer, a leitura te faz fazer perguntas instigantes. A leitura, ela te faz você conhecer vários lados. E aí você não ser levado por aquilo que o entrevistado diz para você. Você pode questioná-lo com perguntas que vão oferecer ao seu telespectador, ao seu leitor, ao seu ouvinte, uma informação mais ampla. Então, primeiro, leitura. Segundo, perguntas instigantes. Nós perdemos a arte de perguntar. Nós deixamos de ser crianças, que a criança pergunta, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Às vezes a gente, como jornalista, a gente dá a resposta inteira e basta que o entrevistado responda sim ou não. Como? Quando? Por quê? Por que isso aconteceu? O famoso lead, né? O famoso lead precisa ser resgatado. E o terceiro, assim, vamos ser curiosos. Nós precisamos exercitar a curiosidade. Nada está assim e a vida inteira foi assim e precisa estar assim. Nós precisamos da curiosidade. E é outra coisa que o jornalismo veio perdendo ao longo do tempo. Assim, porque hoje está tudo na palma da mão. Está tudo na palma da mão. Então, não é essa facilidade que vai nos acomodar. Isso não pode nos acomodar. Isso, pelo contrário, isso precisa ser parte da nossa inquietação. Coisa boa. Chegamos ao final desse nosso bate-papo. Você que gostou do conteúdo, por favor, curta, comenta, compartilha com os amigos. E agradecer mais uma vez, Jô, você ter aceito o convite de conversar com a gente aqui no Encontro com Vitor Cruz. Obrigada, Vitor Cruz. Obrigada mesmo pelo espaço, pelo carinho e pela conversa. Coisa boa. Até qualquer hora.